Olá, queridos, graça e paz, que bom estar com vocês aqui mais um dia, liberando essa aula. E hoje o módulo de número 12 nós estamos iniciando. Foi uma benção o módulo de número 1. Parabéns você que participou das 4 aulas, fez todos os exercícios, né? Fez aí todas as dinâmicas. E vamos iniciar hoje o módulo de número 2. Caso você não tenha feito o módulo de número 1, esteja chegando hoje no módulo de número 2, seja muito bem-vindo, fique tranquilo. Em outra oportunidade você faz a primeira parte, que é o módulo de número 1. Então seja muito bem-vindo, eu sou o pastor Felipe Guião. O nosso trabalho é totalmente interdenominacional. Nós não levantamos bandeiras de denominação alguma aqui. Simplesmente trazemos o evangelho genuíno, ajudando você a crescer mais através da palavra do Senhor. Tá bom? Se você está entrando no módulo hoje, você provavelmente não faz parte ainda do nosso grupo do WhatsApp, onde lá nós podemos liberar para você todo o material de apoio, tá? A nossa apostila, jornada, e também você pode tirar suas dúvidas e interagir com os colegas no grupo, tá bom? Então vai ser um grande prazer ter você conosco aqui no módulo de número 12, nosso grupo do WhatsApp. Escaneie, né, com o seu celular esse QR Code que está aparecendo na tela para que você possa entrar no grupo. Será muito bem-vindo no nosso grupo. Lembrando que o nosso discipulado é totalmente gratuito, 0800 e totalmente que é essa facilidade da internet que você pode acessar de qualquer lugar, tá bom? Sem mais delongas, gente, vamos ao que interessa. Eu vou rodar rapidamente aqui a nossa vinheta, já estou de volta para a gente iniciar o módulo de número 2, o poder da oração. Fique ligadinho, não perca que está tremenda essa aula, e falar de oração, meu irmão, é muita bênção. É isso aí, pessoal, já estamos aqui de volta. A aula de número 1, ela tem como o tema central o que é a oração. Amém? O objetivo dessa aula hoje é entender o que é oração, a sua importância na vida cristã, aprender a diferença entre oração religiosa e uma verdadeira conversa com Deus. Será que você tem orado, né, de verdade? Será que você tem conversado com Deus? A sua oração tem sido uma conversa com Deus? Ou você tem tido aí uma oração totalmente pré-moldada, uma oração religiosa? É isso que nós vamos tratar um pouquinho aqui nesse dia. Você precisa ficar com a gente para participar e ser muito abençoado. Vamos lá, vamos para cima. Amém? O nosso conteúdo hoje, a oração, o nosso canal direto com Deus. Então, tópico de número 1, você que está com a apostila jornada, tá bom? Tópico de número 1, né? A oração, o nosso canal direto com Deus. Amém? A oração é a maneira mais direta e íntima de nós comunicarmos com Deus. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram a importância e o poder da oração. Jesus, durante o seu ministério terreno, sempre se retirava para orar e ensinava os seus discípulos a fazerem o mesmo. Então, gente, a oração é algo que é primordial na vida do cristão. É algo que não pode ficar de fora. Você precisa ter uma vida de oração diária, uma vida de devoção a Deus. Sabe, esse tempo de orar é um tempo de crescer espiritualmente, desenvolver os seus talentos espirituais através da oração, se comunicar diretamente com Deus. Então, a oração é a nossa comunicação direta com o Pai, né? E Jesus nos ensinou a orar lá em Mateus 6, amém? Capítulo 6, verso 9 ao 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então essa é a oração modelo que Jesus nos deixou quando os discípulos perguntaram para ele como se deveria orar. E ele vem nos ensinando a respeito de como devemos orar.
A oração, né, do Pai Nosso, né, muito conhecida por todos, inclusive até por outras religiões. A oração do Pai Nosso, ela é um modelo dado por Jesus Cristo. Então, é claro que você pode estar orando o Pai Nosso, como muitas vezes inicia-se, algumas igrejas têm um culto e inicia-se o ciclo de oração com o Pai Nosso, mas o Pai Nosso, ele é um modelo, ele nos mostra o caminho de como nós devemos nos relacionar com Deus. Lembra que na aula 1, você que fez o nosso módulo 1, a aula 1 do módulo 1 fala de quem é Deus. E repare que a oração do Pai Nosso, ela começa exatamente trazendo esse reconhecimento de quem é Deus, né? Levando em consideração que na época em que Jesus estava ensinando essa oração, as pessoas não se relacionavam com Deus como se ele fosse Pai. Havia uma distância muito grande entre as pessoas e Deus, né? A gente vê que através, né, da religião havia um peso muito grande, uma dificuldade muito grande das pessoas se achegarem a Deus. Então Deus era visto como se ele estivesse muito distante das pessoas. Então nós vemos aqui que a primeira oração é reconhecer quem é Deus. Então no capítulo 1 do módulo 1, nós aprendemos quem é Deus. Quem é Deus? Deus é o Pai, amém, que cuida. Deus, ele é o Pai amoroso, ele é o grande arquiteto do mundo. O nosso Deus é aquele que fez os céus e a terra e tudo que nela há. E nós entendemos que esse Pai tão poderoso, tão sublime, tão tremendo, tão grandioso, ele permite que nós venhamos acessar a sua presença. E nós acessamos a presença do Pai através do Filho. E o Filho nos ensina a orar, né, reconhecendo a grandiosidade de quem é o Pai, de quem é Deus. Então ele começa, Pai nosso que estás no céu, ou seja, sabendo que Deus ele é Pai, mas que ele está no céu. E o que significa estar no céu? Significa de que, por mais que Deus ele seja o Pai, nós sabemos que existe uma distância entre nós e ele. E essa distância é o pecado, né? Ou seja, Pai nosso, você sabendo que estás no céu, sabendo que Deus é Pai, mas que ele está em um determinado lugar, que para nós acessarmos a ele é só através de Cristo e através da oração. Amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Outra coisa interessante é que a gente não precisa santificar o nome de Deus. O nome de Deus já é santo, Deus já é santo. Nós não precisamos santificá-lo. Mas quando nós falamos santificado seja o seu nome, nós estamos reconhecendo que Deus é Pai e o Pai está próximo. Mesmo sendo o Pai próximo, ele é o Deus que está no céu. E mesmo sendo o Deus que está no céu, ele é um Deus santo e puro e magnífico e maravilhoso e Senhor. Então eu estou reconhecendo quem é a grandeza, quem é Deus como Pai, estou reconhecendo a grandeza de Deus e estou reconhecendo que Deus é santo e puro. Que Deus, se fosse olhar os olhos naturais, nós não teríamos acesso a Deus. Mas nós temos acesso a Deus através de Cristo. Amém? Santificado seja o nome, venha a nós o teu reino. Aí ele vem falando, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade. O que é vir a nós ao teu reino? Será que nós estamos orando para que, né, Deus desça do céu e esteja sobre a terra? Eu creio que nessa oração, quando nós falamos, né, venha a nós o teu reino, exatamente nós somos embaixadores do Evangelho. Todos nós somos embaixadores do Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos chamados para sermos embaixadores. E o que é ser um embaixador do Evangelho? O que o embaixador ele faz? Vamos trazer para... Nós estamos vivendo um momento político aí que tem se falado muito sobre embaixadores e tudo mais. E o que é ser um embaixador? O que é um embaixador? Um embaixador é um representante de um país que está em um determinado país que não é o dele. Ou seja, uma pessoa de um país que está em outro país. E essa pessoa, ela está lá para garantir os direitos de todos os cidadãos daquela nação. Ou seja, que está visitando aquela nação. Vou dar um exemplo mais claro. Na Argentina, nós temos a Embaixada do Brasil. Então, quando um brasileiro vai à Argentina e ele precisa de alguma coisa, ou seja, ou ele passou por uma situação, digamos assim, complicada, para que os direitos, para que a cidadania dele, para que os direitos dele, como brasileiro em uma nação visitando, sejam garantidos, a embaixada está lá para isso. Para que os direitos dele sejam garantidos. Ou seja, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil,
Se qualquer americano que tiver problema, para onde ele vai? Ele vai na embaixada. E lá na embaixada vai ser dado todo o cuidado, vai ser feito todo o trâmite necessário para que o direito, para que os direitos de um cidadão sejam mantidos. Ou seja, quando nós falamos que nós somos embaixadores do Evangelho, é para que tudo que um filho de Deus, amém, todos os direitos de um cidadão do reino dos céus seja garantido. Nós então trazemos o céu sobre a terra através da influência do reino que está sobre nós. Amém? Ou seja, Pai Nosso, seja, reconhecendo Deus como Pai. Pai Nosso que estás no céu, dizendo o Senhor está no céu. Amém? O Senhor está num plano superior. O Senhor é um Deus grandioso. Mas o Senhor permite que nós viemos acessá-lo através de Cristo Jesus. Amém? Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, ou seja, assim na terra como nos céus. Ou seja, tudo que o céu determina é cumprido na terra. A Bíblia mesmo diz que tudo que nós temos o poder de ligar e desligar, tudo que nós ligamos na terra, amém, é ligado nos céus. E aquilo que desligamos também é desligado. Então nós temos uma conexão, amém, entre céu e terra, que precisa ser mantido, que precisa ser trabalhado dia e noite. Amém? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, tudo que temos, amém, que vivemos, é plenitude dele, é bênção dele, ele nos concedeu, ele é maravilhoso. Amém? Nós reconhecemos que o pão nosso, que nós comemos todos os dias, é ele que nos dá, reconhecemos a dependência que nós temos de Deus. Amém? E continuando a leitura, fala, e perdoa as nossas dívidas, e aqui que está um perigo muito grande. Assim como nós também perdoamos as dos nossos devedores. Tem muita gente que transforma essa oração em maldição, porque ela não perdoa ninguém. E aí depois vai orar o Pai Nosso dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, assim como eu perdoo as pessoas que falham comigo. Você não perdoa ninguém que falha com você, você continua sem falar com aquela pessoa, com aquele parente, com aquele colega de trabalho, você cortou o relacionamento, não quer olhar mais na cara daquela pessoa, e depois você ora o Pai Nosso dizendo, Senhor, assim como eu perdoo as pessoas que estão à minha volta, me perdoe. Deus, tá bom, vou fazer o que você está pedindo. Esse é um problema. Então a gente tem que aprender a liberar perdão para aqueles que nos fazem mal, amém? Para termos habilitação para orar o Pai Nosso. Perdoa os nossos devedores, as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E a continuação aqui diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós estamos orando aqui para que a gente não esteja sob tentação e para que as tentações não permitam que nós viemos tropeçar, que nós viemos fraquejar, enfraquecer, mas antes que o Senhor nos livre de todo o mal. Ou seja, em Mateus capítulo de número 4, a partir do verso 1, nós vemos que Jesus ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que preste bastante atenção nisso, após ter jejuado, ele teve fome. Jesus poderia comer, porque o seu tempo de jejum, o seu propósito já havia terminado. Mas o diabo veio tentá-lo e dizer exatamente, o diabo vai tentar exatamente Jesus aonde? Na sua fraqueza, naquele momento. E qual era a fraqueza de Jesus? Após 40 dias sem comer, ele estava com fome. Ou seja, o diabo sempre vai nos tentar na nossa vulnerabilidade, aonde você está mais vulnerável. Aonde você está mais sensível é aonde ele vai tentar, seja no psicológico, no sexual, seja em drogas, ou seja, aonde você estiver mais sensível, seja na parte financeira. Então ele sempre vai atacar você na parte sensível. Mas o que a oração do Pai Nosso diz? Não nos deixe cair em tentação, ou seja, não nos deixe cair na tentação. Mas antes, nos livra do mal, porque ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Lá no livro de Gênesis, Deus olha para Caim e diz para ele assim, Caim, eis que o pecado está à porta e bate. E a Bíblia diz, o Senhor diz para ele, cabe, Caim, você controlar. Então, controlar as tentações é um papel meu, é um papel seu. Amém? E a gente ora a Deus para que a gente não caia. Mas sabendo que nós jamais seremos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Nesse modelo, Jesus nos ensina que a oração deve começar com louvor, submissão à vontade de Deus,
seguida por nossas petições diárias, o perdão dos pecados e a proteção contra o mal. Ele é tanto, né, ela é tanto um ato de adoração quanto uma demonstração de nossa confiança ao Pai. E eu aqui, né, nessa introdução, eu fui além. Eu fui um pouquinho além, né, mostrando para vocês, né, a forma que nós reconhecemos, né, ou seja, como é que nós adoramos a Deus. Porque tem muita gente adorando a Deus, ela vai à igreja e tudo, ela levanta a mão, ela dá uma glória a Deus, será que isso é adorar a Deus? Né? Quando você repete, reproduz algo que você ouviu, né? Por mais que tenha sido espontâneo, mas você está reproduzindo porque você aprendeu, mas não sabe por que você faz. Ou seja, adorar a Deus é reconhecer quem Deus é. Adorar a Deus é reconhecer quem Ele é na sua vida. Quando você diz, Senhor, o Senhor é o meu Pai, mas entendendo o que é realmente uma paternidade, o que é realmente ser filho, o que é realmente ser pai. Amém? Reconhecendo essa grandeza de Deus. Amém? Então isso é muito importante. Nós entendemos o nosso papel na adoração, entendemos como nós adoramos, de fato, como é realizada essa adoração, reconhecendo a grandeza do nosso Deus. O poder da oração fervorosa. A Bíblia nos mostra que a oração tem poder para mudar circunstância, tocar o coração de Deus e trazer milagres. Tiago destaca a eficácia da oração fervorosa lá no livro que leva o nome dele, do autor, Tiago, capítulo de número 5, verso 16, que diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Outra tradução diz: muito pode a oração do justo, a oração do justo muito pode pelos seus efeitos. Ou seja, a oração do justo, a oração de quem anda em integridade com Deus, que reconhece a grandeza, a soberania de Deus, entende o seu lugar como filho, e também as suas obrigações de filho. Então a oração dele tem efeito. Amém? Essa é a oração do justo. O que é justo? Justo é aquele que foi justificado, foi alcançado. Amém? A oração é poderosa não por causa de quem ora, mas por causa de quem a ouve. A tua oração é poderosa não é porque você é poderoso ou porque Deus te deu algum poder. A sua oração é poderosa porque a sua oração sincera, ela toca o coração de Deus. Aí ela se torna poderosa, porque ela tem o poder de mover Deus em seu favor. E o Pai é movido ao Filho. É por isso que as nossas orações, elas precisam ser sempre uma oração de gratidão, de adoração, de reconhecimento de quem Ele é. Porque vamos parar para imaginar, você talvez seja filho. Não, talvez não, você com certeza é filho de alguém. Ainda que tenha pais presentes ou não, você é filho. E imagine você como pai. Ou então imagine o seu pai. Então imagine se todas as vezes que você se relacionasse com o seu pai, ou o seu filho se relacionasse com você na posição de pai, toda vez ele viesse até você lhe pedindo coisas, lhe pedindo coisas, lhe pedindo coisas, lhe pedindo coisas. Então seria um relacionamento doentio, seria um relacionamento muito ruim, que você poderia até atender uma ou duas vezes, mas você logo ia botar um ponto final nisso. Poxa, só me procura quando precisa, só me procura porque quer alguma coisa de mim, não me procura para me dar um abraço, não me procura para conversar comigo, para se relacionar comigo, só me procura para pedir, só me procura quando está numa situação difícil. Deus não quer esse tipo de relacionamento com os seus filhos, mas Ele quer um relacionamento verdadeiro com os seus filhos, um relacionamento de intimidade com os seus filhos. Amém? A oração é poderosa não por causa de quem ora, mas por causa de quem a ouve. Deus, o Todo-Poderoso, quando oramos com fé, estamos colocando nossas necessidades, lutas, sonhos nas mãos de Deus, que tem o poder para realizar o impossível. A oração fervorosa é uma oração cheia de fé e paixão, que toca o coração de Deus e move o sobrenatural. A sua oração move o sobrenatural. Exemplo da oração poderosa na Bíblia. Nós temos um exemplo aqui muito poderoso, que é o exemplo da Ana. Ana, mulher de Eucana, ela era uma mulher estéril, mas ela tinha o desejo de ser mãe, ela tinha o desejo de ser mãe, ela era muito perseguida pela sua, digamos assim, a sua concorrente, a Penina,
né? E ela era uma mulher entristecida no seu espírito demais. E um dia ela foi diante do altar do Senhor e ela desabafou. Lá no capítulo de 1 Samuel, no capítulo número 1, verso 17, diz que Eli, né, então respondeu Eli: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Mas entenda bem, ele dá essa liberação, essa palavra de liberação sobre ela, porque ele acha que ela estava embriagada. E ele fala para ela: aparta de ti esse vinho, mulher. E ela diz: não, senhor, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu sou uma mulher perturbada no meu espírito, porque eu desejo ter um filho, não consigo. Eu sou uma pessoa perturbada no meu espírito. E o espírito dela conturbado, perturbado, ela vai diante do Senhor e ela faz algo que o Eli nunca tinha visto ninguém fazer, que é uma oração que saía de dentro. Os lábios dela não falavam, ela não falava com a sua língua materna, mas os seus lábios tremiam porque o seu coração estava colocando diante de Deus as suas dificuldades. Ela estava desabafando com Deus. E ele nunca tinha visto isso. Mas olha a questão também da concordância. Ele interpela ela, né? Ela explica a situação para Eli e o sacerdote diz para ela que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E aí entra, né, a oração em concordância. Claro que existe a necessidade da nossa oração sozinha com Deus, né? Ou seja, fecha a porta do teu quarto, entra no secreto, fecha a porta do teu quarto, ora ao Pai e o Pai em secreto te responderá. Mas também existe a oração de concordância. Amém? Que quando nós recebemos uma palavra, Eli aqui nesse momento, ele é uma resposta para a oração de Ana. Porque a Bíblia diz que quando ela ouve essa palavra surte tanto efeito no coração dela depois da oração. Por isso que a palavra e a oração andam juntos. Porque ela sai dali com o seu semblante transformado. A Bíblia diz que a partir daquele momento, então, o semblante dela não era mais um semblante de uma pessoa desesperada, angustiada. Porque não adianta você ficar orando e tendo sempre as mesmas atitudes. Repare que, ainda que os olhos de Ana não tinham contemplado o milagre, ela creu no coração dela só por ouvir aquela palavra de liberação. Foi suficiente. E se a gente for olhar à luz da história, o sacerdote Eli, nem era um cara tão 100% correto assim. Ele teve muitos dos seus erros. Mas você repare que a liberação que ele dá a ela é o suficiente para ela crer. Ela não ficou pensando, os teus filhos ele não estão andando no caminho do Senhor, que é o Senhor para falar. Não, ela simplesmente creu. Ela creu naquilo que saiu da boca do sacerdote e ela vivenciou e ela viveu o milagre porque ela creu. Ainda que os olhos dela não tivessem visto, a criança não nasceu de um dia para o outro, até porque existe a necessidade dela, né, se relacionar com o seu marido e gerar essa criança por 9 meses, mas você vê que ela, a partir dali, só pela palavra, ela creu, ela acreditou. E por isso a vida dela deu uma virada de chave. Então não adianta você chegar ao final do ano, fazer as suas promessas de que vai ser diferente o ano de 2000 e pouco, vai ser assim, vai ser cozido e frito, mas as suas atitudes, elas são iguaizinhas ao ano anterior. E aí você continua colhendo as mesmas derrotas, os mesmos fracassos. Até quando você vai ficar colecionando fracasso nessa prateleira do fracasso que você tem dentro do seu coração, dentro da sua vida? É hora de você substituir a prateleira do fracasso pela prateleira da vitória. Mas só vai alcançar a prateleira da vitória aqueles que tiverem uma mudança nas suas atitudes. Tem que fazer diferente. Tem que fazer diferente. Amém? O Salmo 133, verso 1 ao 3, ele fala exatamente sobre essa questão da comunhão. Olha o que diz. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, o monte Sião, né, que havia os orvalhos, né? Ou seja, havia os orvalhos que ficavam ali depositados no pico do Monte Sião, um dos montes mais altos de Israel, né? E ali, no tempo oportuno, o que acontecia?
aquele orvalho, ele começava a descer. Ou seja, ele depositava ali no pico da madrugada, no pico do monte, mas né, até como forma de gelo, e depois ele vinha derretendo e descendo sobre todo o monte. Né? Ou seja, ele dá a explicação e ele fala, é como um óleo, né? É como uma unção na cabeça do sacerdote, que unge a cabeça, vai descendo sobre a sua barba, e essa unção é tão é feita de forma tão abundante, que a unção não é como hoje a pessoa pega um pouquinho de óleo, né? Se você botar óleo demais na cabeça da irmã, ela fica até chateada com você. Uma vez eu fiz uma reclamação para minha esposa. Fala, ô pastora, fala lá com o pastor Felipe que quando ele vê um dia com a minha cabeça, aquela mão cheia de óleo, gastei não sei quanto no cabeleireiro para fazer o cabelo, vem o pastor com aquela mão cheia de óleo. Eu já aprendi isso. Mas entenda bem, na época que se ungia, né, não era com. Ninguém ficava preocupado no salão de beleza, não. Era derramado mesmo a unção. O óleo derramava sobre a cabeça, sobre a barba, derramava sobre a veste. E é desse óleo que o Senhor está falando aqui no Salmo 133, que a unidade da igreja, ela é como o orvalho que desce sobre o monte Sião. A unidade da igreja é como a unção na cabeça do sacerdote. Ou seja, do maior ao menor, todos serão alcançados. Amém? Desde a cabeça até a orla da veste, todos serão alcançados. Quando a igreja está em uma unidade, que a igreja é unida, porque existe uma coisa, juntamento, e existe unidade. Tem igreja que tem 1000 membros e não tem unidade. Tem igreja que tem 10 membros e tem unidade. Tem igreja que tem 10 membros e não tem unidade. E tem igreja que tem 300 membros que tem unidade. Então a unidade não depende, ela não está ligada à matemática. Mas a unidade ela está ligada ao estado de espírito que da igreja que você está inserido. Será que na sua igreja tem unidade? Você não tem, que você precisa trabalhar para ter. Ao invés de você acusar o outro que não tem, faz você a sua parte para estar trazendo a unidade para o reino que você está participando, né? Para a igreja que você está participando. Porque essa unidade, todos são abençoados. A bênção não é só para quem aparece mais, para quem está mais em evidência, né? Para quem tem um cargo eclesiástico maior, né? Se é que existe cargo maior ou menor, não vou entrar nesse mérito. Eu acho que todas as unções elas são iguais e simplesmente o que difere delas é a parte da onde você vai agir. Claro que umas traz mais visibilidade, outras um pouco menos, mas todas elas são importantes. Todas elas são importantes, porque não adianta, né, você só desejar a unção, aquela que tem visibilidade dentro estou falando agora da organização de uma igreja física, né, de uma casa ministerial, melhor falando, e se as outras partes, né, que são as partes que muitas vezes estão nos bastidores, que trabalham muito mais, né, que são muito mais responsáveis para que aquilo que apareça dê certo. Amém? É muito importante trabalhar dentro da raiz. O segundo tópico aqui que nós temos, você está entendendo? Caso você esteja alguma dúvida, pode colocar aqui no grupo do WhatsApp, manda sua mensagem qualquer hora, qualquer horário. Dentro do tempo oportuno nós vamos estar respondendo a todos em nome de Jesus. A leitura bíblica, né? Ouvir a voz de Deus. Assim como a oração, ela é a nossa forma de falar com Deus, né? A leitura bíblica é a principal forma de ouvir a sua voz. Então, o nosso relacionamento com Deus jamais pode ser um monólogo. Precisa ser um diálogo. E um diálogo ele se dá a partir do momento que você fala e que você também ouve. Então tem gente que fala muito, né? A pessoa que fala muito, ela ouve pouco. E a pessoa que ouve o pouco, ela deixa de viver grandes bênçãos. Porque a Bíblia diz que melhor é ouvir do que falar. Porque o que fala tropeça nas suas próprias palavras. Mas aquele que ouve, ele agaria para si entendimento e aprendizado. Amém? Então, ou seja, a leitura da Bíblia é a forma que nós ouvimos Deus. Então a sua oração, ela precisa ser uma oração sempre em concordância com aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Outro dia eu vi um caso de uma pessoa que se apaixonou por um determinado irmão na igreja, mas o irmão da igreja era casado. E ela estava orando para que o irmão separasse, para que ela pudesse casar com o irmão. Gente, essa é uma oração que Deus nunca vai ouvir, porque é uma oração que está totalmente fora dos conceitos, dos preceitos, da vontade de Deus. Não existe isso. E, infelizmente, há pessoas sem entendimento.
e essa pessoa foi ministrada, orientada, né, e entendeu até o tempo de entender que isso não era viável. Salmo 119, verso 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu acho isso muito interessante quando a gente vai falar sobre a luz da palavra, porque se eu fosse substituir essa tradução, trazendo para uma tradução mais moderna, né, digamos assim, para um entendimento mais moderno, você pode imaginar um ser humano num caminho. E essa pessoa, ela precisa enxergar o caminho. E ela tem nas suas mãos uma lanterna. Então, o que diz aqui o texto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você tem nas suas mãos uma lâmpada, né? E você tem essa lâmpada que ilumina o seu caminho, ou seja, ilumina os seus pés. Acontece que uma lanterna hoje moderna, né, uma lanterna dessa de mercado, ela alcança aí em torno de 10 metros, né, um feixe de luz de 10 metros. Você está no meio de uma floresta, num caminho, e você precisa caminhar no meio da noite. É lua minguante, né, o tempo está nublado, ou seja, está tudo muito denso, muito escuro, né, a escuridão é densa demais. Para que você possa enxergar, você liga aquela lanterna. Mas aquela lanterna, ela te dá apenas 10 metros. Então você consegue enxergar 10 metros à sua frente. Mas de 10 metros para mais à frente, você não enxerga mais nada. Ou seja, de 10 metros para frente você não enxerga mais nada. Para que você possa enxergar o que está além dos 10 metros, o que você precisa fazer com a lanterna? Você precisa andar. Porque cada passo que você dá, digamos que cada passo que você dê seja 50 centímetros. Ou seja, a cada 2 passos você caminhou mais 1 metro. E aquele metro, lá depois dos 30, que estava sem visibilidade, ele passa agora a ser iluminado. Ou seja, conforme você caminha à luz da palavra, aquilo que estava em treva passa a ser revelado. Quanto mais você caminha, mais você tem revelações daquilo que estava obscuro. Então você precisa caminhar à luz da palavra. Não adianta você ter a palavra e ficar parado no caminho com a lanterna, porque a lanterna só vai iluminar os 10 metros. Para que você possa alcançar os outros 10 metros, outros 20 metros, até você chegar no determinado local que é o seu objetivo, você precisa andar junto com a palavra, junto com a luz. Porque a luz parada, ela só vai iluminar aquilo que você está vendo, para que você possa ver mais, para que você possa caminhar mais, você precisa continuar. Ou seja, não adianta você ter a palavra, a Bíblia Sagrada, se você não caminha à luz da palavra. Você não anda na direção da Bíblia, você não anda na direção daquilo que Deus tem reservado para você. É a hora, querido, de você acordar, é a hora de você agora tomar uma decisão, é a hora de você ir para cima, porque Deus está te chamando para isso. A palavra de Deus é a nossa luz em meio à escuridão, como uma lanterna que ilumina entre 30 a 50 metros. Porém, cada passo à frente a luz revela o que está escondido. Assim a palavra nos direciona e nos ensina como viver de maneira plena em Jesus. Sem a leitura e o estudo da Bíblia, somos cegos, incapazes de compreender a boa vontade de Deus para os nossos dias. 2.1. Tá gostando? Tá sendo bênção? Então pega agora o link, para um minutinho aqui a sua aula, pega o link, vai lá no WhatsApp e manda para todo mundo que você conhece. Curta esse vídeo, você que está aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp. Compartilhe o link no Instagram, compartilhe o vídeo no WhatsApp. Mande para as pessoas, pode mandar à vontade. Amém? E faça também o seu comentário. Se está sendo bênção para você, faz o seu comentário, tá bom? Isso ajuda muito a trazer visibilidade para que essa palavra ela chegue a mais vida. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo do 16 ao 17, diz assim: Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e pleno preparo para toda boa obra. Então, onde você é preparado, onde você é forjado? Quando você é repreendido, quando você é admoestado, quando você é instruído à luz da palavra. Amém? A Bíblia é nossa ferramenta para crescer em santidade.
A Bíblia é a nossa ferramenta para crescer em santidade. Ela nos ensina a verdade, corrige nossos erros, nos dá direção e nos prepara para servir a Deus de maneira plena. Ler a Bíblia regularmente nos ajuda a conhecer mais profundamente de quem Deus é e como podemos nos relacionar com Ele de maneira íntima e obediente. Quando conhecemos a palavra de Deus com propriedade, nós não somos enganados por falsos profetas. Tem muita gente sendo enganada, né? A palavra do Senhor diz, né? O meu povo ele erra. Por quê? Porque ele falta o conhecimento. Né? João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é uma verdade que liberta, libertadora, transformadora. Você não precisa mais viver sobre opressão do inimigo, mas sobre chantagem espiritual, sobre domínio de líderes que estão como lobo devorando a sua carne. Agora, como é que você se liberta de tudo isso quando você tem o conhecimento da palavra? Amém? Hebreus capítulo 4, versículo de número 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz para cortar, e mais cortante, do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Gente, a palavra é apta para discernir pensamentos, discernir o que está lá dentro do seu coração. Então, através da palavra você cresce, você se desenvolve, você avança, amém? Você discerne até aquilo que está no seu coração, para que o seu coração ele esteja no centro da vontade daquilo que Deus deseja para você, para que o seu coração ele esteja verdadeiramente ligado àquilo que é a vontade real de Deus para a sua vida. A relação entre capítulo 3, né? Amém? Tópico 3, a relação entre a oração e a leitura da Bíblia. A oração e a leitura bíblica não são atividades separadas, mas complementares. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre Bíblia, sobre leitura, sobre meditação na palavra, mas é muito importante a gente já trazer esse contexto aqui nesse módulo, né, para que você possa entender que a leitura da palavra ela está ligada à oração. Então você que de repente está ouvindo essa mensagem e fala: poxa, eu vou começar uma campanha de oração e tal. Comece a campanha de oração também com leitura da palavra. Porque a palavra é a resposta da sua oração e a palavra direciona a sua oração. Até para discernir o teu espírito. Até para discernir aquilo que realmente é dentro de você. Amém? Como aquela mulher que eu dei o exemplo. Estava orando por algo que Deus nunca faria. Porque Deus jamais ia construir alguma coisa destruindo outra. Deus não ia construir um lar destruindo outro lar. Jamais. 3.1. A oração é a promessa de respostas. Jesus nos encorajou a orar com confiança, sabendo que Deus ouve e responde às nossas orações. Então ore com confiança, creia, né? As respostas do Senhor virão sobre a tua vida. 4.1. A disciplina da oração. Paulo nos exorta a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo dá uma instrução: orai sem cessar. Mas esse orar sem cessar, entenda bem, não é você orar o dia inteiro, o tempo todo, mas é você ter uma regularidade nas suas orações. Quantas vezes você ora por dia? Tem muita gente, eu dou muito esse exemplo, a pessoa levanta pela manhã e o que ela faz? Ela escova o dente. Amém? Espero que você escove os seus dentes, tá bom? Mas toda vez que a gente levanta, a gente escova o dente. Por que a gente escova o dente? Porque é um hábito. Você não fica perguntando: será que eu escovo hoje? Será que eu não escovo? Eu devo escovar? Não vou escovar? Não. Simplesmente você vai lá e você escova o dente, porque é um hábito seu, né? Uma boa prática de higiene, né? Você livra os seus dentes da cárie, você tem o melhor asseio corporal. Você vai falar com a sua esposa ou com a pessoa que esteja mais próxima, você não vai passar vergonha com mau hálito, né? Ou seja, é uma boa prática. A oração é uma boa prática, é uma prática obrigatória. É claro que você não pode fazer por obrigação, mas é uma prática obrigatória para todos aqueles que querem viver uma vida com Deus. Então, lá na igreja, por exemplo, nós criamos uma campanha chamada Sem Pão do Céu, Sem Pão da Terra. É uma campanha de incentivo, né? A pessoa fazer um propósito com o Senhor que não vai comer, não vai tomar o café da manhã enquanto ela não tiver o mínimo de tempo de oração, que seja 3 minutos. Então isso é uma forma que nós criamos para poder incentivar e transformar a oração, né, esse momento com Deus, em algo que faça parte da nossa rotina. Amém?
Não, deveria ser feito de outra forma, né? Na verdade, sim, eu digo, isso não deveria, a gente não deveria precisar fazer esse tipo de trabalho de incentivar, uma vez que isso é o pilar de quem serve a Deus. É a primeira coisa. Mas sabendo que todos têm uma vida corrida, que as coisas não funcionam como deveriam funcionar, nós criamos esse método para aproximar as pessoas da vontade do Pai. Amém? A prática da leitura bíblica. Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui, antes de ir para a prática da leitura bíblica. Isso não significa que devemos passar o dia inteiro em oração, mas que devemos manter uma atitude de oração contínua, conversando com Deus em todas as circunstâncias. A oração ela deve ser tanto uma prática regular quanto algo que fazemos espontaneamente em qualquer momento do dia. Você pode orar a qualquer horário do dia, mas se você começar a estabelecer um horário para você orar, você começa então a ter a oração como uma prática diária. 4.2, a prática da leitura bíblica. Gente, eu estou em casa de folga hoje e gravando aqui. Estou em casa de folga do trabalho, mas trabalhando para Jesus. Então, se você ouvir qualquer ruído aí, são os meus filhos brincando pela casa, são dois meninos, né, pequenos. Às vezes eles brigam entre eles, não deveriam, né? Mas são crianças, não tem jeito. Então, se você ouvir qualquer barulho aí, fique tranquilo. Ó, estão lá, conversando lá, rodando Beyblade lá e discutindo alguma coisa. 4.2. A prática da leitura bíblica. Da mesma forma, a leitura bíblica deve ser regular. O salmista descreve o homem abençoado como aquele que medita na lei do Senhor de noite. Amém? Salmo 1, verso 2, que diz: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Amém? A leitura constante da palavra de Deus nos dá sabedoria, direção e força para enfrentar os desafios da vida. Quanto mais nós nos aprofundamos nas Escrituras, mais crescemos em nossa compreensão de Deus e de sua vontade para nós. Amém? Então, quanto mais você lê a palavra, mais você ora, mais você compreende a vontade de Deus. Quanto mais você ora, quanto mais você medita, mais você compreende o que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Conclusão: o poder transformador da oração e da leitura bíblica. Então, é algo transformador. É algo poderoso. A oração e leitura bíblica são dois pilares fundamentais na vida cristã. Através da oração falamos com Deus, expressamos a nossa obediência nele e recebemos força para continuar, amém, essa jornada, a jornada bíblica, a jornada de uma vida com Deus. Pela leitura bíblica ouvimos a voz de Deus, compreendemos a sua verdade e somos transformados à sua imagem. Essas duas práticas caminham lado a lado, fortalecendo a nossa fé, nos capacitando para viver uma vida que agrada a Deus. Assim como Elias, Daniel, muitos outros na Bíblia experimentaram o poder da oração. E eu quero convocar você a experimentar e a conhecer o poder da oração, de você entrar nesse desafio da semana. Vou colocar o desafio da semana para vocês aqui, amém? O desafio da semana, atividade. Diz assim, separe, tá na página de número, um pouquinho mais embaixo, tá bom? Separe um tempo diário de oração de pelo menos 10 minutos. Faz um desafio de você orar 10 minutos durante essa semana, né? E comece cada oração agradecendo a Deus por quem Ele é e pelo que Ele já fez na sua vida. Anote em um diário de oração os pedidos e as respostas que você recebe e percebe como Deus age em seu favor. Deixa eu falar uma coisa para você. Já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Tá aí uma atividade para você essa semana. Assista o filme Quarto de Guerra, que é um filme que ensina sobre guerrear através da oração. Amém? Faça essa atividade, assista esse filme. Amém? E você vai ver o quanto você vai crescer. Reflexão. A oração é um momento de intimidade com Deus. Imagine falar com um amigo íntimo
que se importa profundamente com você, e assim que deve ser a oração. Deus deseja ouvir seu coração e responder às suas orações, não como uma fórmula mágica, mas como um pai amoroso que deseja o melhor para os seus filhos. Saia da oração religiosa e venha para a oração, aquela que sai do coração, um diálogo de amor, de gratidão, de reconhecimento de quem verdadeiramente Deus é na sua vida. O desafio da semana é você escolher alguém da sua família, amém? Algum amigo seu, para que você possa falar, eu estou iniciando um desafio de oração, eu quero orar uma semana por você, você ora uma semana comigo, por mim. Se você tiver intimidade com essa pessoa, passe para elas os desafios que você precisa de oração, ela vai passar o delas para você, vocês vão orar juntos durante essa semana e vocês depois vão se sentar para conversar e ver qual foi o resultado da oração sincera dos justos. Amém? Tenho certeza que essa aula muito abençoa a sua vida. E aqui nós temos o questionário. O questionário ele é feito para ajudar a você a fixar um pouquinho a palavra, aquilo que foi ensinado. Uma aula rápida, uma aula que dá 46 minutos só, né? Então você precisa fixar isso aí que você ouviu. O que é oração? Então você vai responder o que você acha. Depois pode colocar as respostas lá no grupo do WhatsApp, tirar as dúvidas, se você tiver dúvida, tá bom? Qual é o modelo de oração que Jesus nos ensinou? Você vai responder, né? Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Ih, já dei a cola, né, gente? Não podia. Qual é a promessa de Jesus sobre a oração? O que Jesus promete, né, sobre a oração, quando você tem uma vida de oração? Qual é a promessa que ele faz lá, que ele diz que vai acontecer na sua vida? Como devemos praticar a oração e a leitura da Bíblia? Diariamente. Aqui acho que a pergunta já responde, tá muito fácil os questionários, né? E semana que vem a gente vai falar sobre um tema muito abençoador, que é a Santa Ceia. Tem muita gente que não toma a Santa Ceia porque ela traz um peso sobrenatural sobre isso. A Santa Ceia não tem peso, a Santa Ceia é algo que é para te abençoar, não é algo para colocar peso sobre você. E eu vou estar explicando todos os detalhes sobre o que é a ceia, né, sobre o seu simbolismo, quem pode, quem não pode participar, quem deve, quem não deve. Será que tem essa proibição de poder e não poder? Será que existe essa ressalva de que uns podem e outros não podem? Vamos estudar isso na semana que vem, no nosso tema central, né, a Santa Ceia. Encerrando hoje sobre a oração, e eu quero te convidar a você ter uma semana de oração. E eu quero encerrar orando por você, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos teus filhos que nesse momento estão comigo agora, Senhor, nessa aula, Senhor, início do segundo módulo. Meu Pai, a aula 1 do módulo 2 do livro Jornada. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos e fazê-los avançar à luz da tua palavra. Traz a direção sobre eles, traz o fortalecimento sobre eles, ó Pai. Traga, ó Deus, o desejo de orar e que haja, Senhor, verdadeiramente uma mentalidade para uma mudança transformadora, né, em suas vidas. Que eles possam entender que a oração é algo que faz parte do seu dia a dia, da sua vida, da sua caminhada, e que nós não podemos viver longe da oração, Senhor. Aqueles que oram possam orar mais, aqueles que não oram possam passar a orar. Meu Pai, abençoa a vida dos teus filhos. Tira sobre eles toda a carga que tem pesado, meu Pai, toda a carga que tem os impedidos de avançar. Mas que através dessa palavra eles sejam transformados, abençoados, restaurados, ao ponto, meu Deus, ao principal, a restauração, meu Deus, da sua intimidade contigo, a intimidade do filho com o Pai. Muito obrigado por esse tempo, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado por vocês terem estado comigo até esse momento tão maravilhoso que nós estamos aqui participando desse trabalho tão abençoador. Muito obrigado pela sua paciência, pelo seu comprometimento. Pega esse link e mande para muita gente, nos ajude a evangelizar. Deixe o seu like, seu comentário, isso já nos ajuda muito. Em nome de Jesus, tá bom? Lembrando, nosso trabalho é totalmente gratuito, 0800, amém? Totalmente gratuito, com o intuito mesmo de alcançar as vidas
e que você possa ser uma vida dessa alcançada e que você, através desse trabalho, possa também alcançar outras vidas, mandando esse link, convidando as pessoas para participar, em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a semana que vem.